oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, querido amigo, querida amiga que nos acompanha aqui pelo canal da Seichonoye do Brasil, no YouTube, na plataforma YouTube, neste programa Diálogos, né, onde na edição de hoje nós iremos abordar um tema extremamente importante para a vida de todos nós na vivência religiosa, que é sentimento de culpa e arrependimento. Me chamo Marcelo Barbosa Pessoa, sou preletor, e hoje tenho a grande honra de estar aqui acompanhado dos parceiros que discorrerão sobre esse tema no programa de hoje, né? E antes de apresentá-los, gostaria de convidar todos vocês que nos acompanham a se inscrever no canal da Seichonoye aqui no YouTube, dar o seu like, né, que isso ajuda a também impulsionar ainda mais esse conteúdo, e também compartilhar com seus amigos e amigas, principalmente aqueles que você sentir intimamente que esse assunto será particularmente importante. Então, dito isso, gostaria de dar as boas-vindas aos meus parceiros aqui nessa edição deste programa, começando pelo preletor em grau master, lá da Regional SP Lapa, na Terra da Garoa, preletor Roberto Quito Fujiwara. Muito obrigado, pesados e pesadas espectadoras, espectadores deste programa. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, com pessoas tão maravilhosas, né, que são meus amigos preletores, preletor Marcelo, muito obrigado, preletora Cleia, muito obrigado, preletora Janete, muito obrigado. Damos as boas-vindas agora lá nas terras das Minas Gerais, a preletora em grau master, preletora Cleia Vicentina de Freitas Silva, da Regional MGBH Caiçara. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E agora também lá da boa terra do Paraná, da Regional PR Maringá, preletora em grau sênior, Janete Guirro Ubeda. Bem-vinda, preletora. Um prazer muito grande estar aqui, uma gratidão muito grande estar participando deste grandioso programa Diálogos, e também agradecer nossos queridos amigos, preletores, Roberto, preletora Cleia, preletor Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Serão muito bem-vindos. Uma grande honra estar aqui com vocês. Então, meus queridos amigo e amigas, me permitam, comecemos abordando uma questão. O sentimento de culpa e o arrependimento, por vezes, eles são confundidos por estarem ligados ao mesmo contexto. Como não confundir uma coisa com a outra, né? Alguém gostaria de começar? Primeiro, ladies first, né? Damas primeiro, então, leitora Cleia, por gentileza. Muito obrigado.
Bom, são dois temas, né, importantíssimos para os praticantes da doutrina Seichonoye, porque isso aqui aplica-se realmente na nossa vivência da Seichonoye. A gente fala que Seichonoye é prática, não é? E aí você pergunta assim, poxa, eu estou praticando a Seichonoye. Se você está realmente praticando, você não tem culpa, né? Você tem, às vezes, arrependimentos. E, na verdade, eu acredito que todos nós, né, com essa ideia de pecado que a gente teve, a gente tem as nossas culpas ainda mesmo praticando. Então, vamos ter que continuar. O que é culpa? Na verdade, o homem é filho de Deus perfeito. Né? Se ele tem essa consciência, ele tem tudo. Então, eu digo, você é próspero se você tem a consciência de que você é filho de Deus perfeito. Porque a sua vida sempre será abundante, né? Se você é saudável, você tenha a consciência mesmo, né, de que o homem é filho de Deus perfeito. E se você tem a consciência de que você é filho de Deus perfeito, você não tem, às vezes, nem que se arrepender, né, muito menos culpa. Mas nós estamos ainda trilhando o caminho, né, do evolver infinito, e a gente diz assim, olha, como eu, né, sou um ser filho de Deus perfeito, e o homem é a única criatura, acredito eu, né, pelo menos é o que a gente sabe, né, que tem a consciência da natureza divina. Então, quando ele tem a consciência, eu sou filho de Deus, ele, na verdade, sabe quando, no dia a dia, né, na prática da Seichonoye, no seu viver, fenomenicamente, ele sabe quando ele não agiu de acordo com a natureza divina. E quando ele sabe que ele não agiu, a gente fala assim, que quando a gente erra, vamos dizer assim, né, deixou de agir como filho de Deus perfeito, a gente sabe disso, não precisa ninguém falar. Né? E isso, então, tem dois caminhos, né? Quando a gente não está praticando a verdade, o filho de Deus perfeito no nosso cotidiano. Eu sempre falo que a gente está na ponta, no meio das pernas do Y, né? Ou você começa a se culpar porque você não agiu de acordo com a natureza divina, ou você se arrepende. Então, para mim, é muito definido isso, né? Se eu vou me culpar, aí sim, eu vou acumular, né, a ideia de pecado, porque eu estou sentindo que eu sou pecadora. Eu falo que pecado, doença e morte no nosso tempo, né, foi mais danoso à humanidade do que qualquer guerra, né? Porque é uma guerra interna sobre pecado, doença e morte. Então, se você vai sentir culpa, obviamente, né, você tem ideia de pecado, doença e morte, e você vai buscar para você a sua autopunição. Foi aí que eu falo, né? Então, você busca a autopunição. Mas nós da Seichonoye sabemos que tem um caminho que, inclusive, é totalmente diferente de muitos conceitos sobre arrependimento. Se nós nos arrependemos, é o contrário. Eu vejo que eu não agi como filho de Deus perfeito, mas que eu sou filho de Deus perfeito. Então, eu vou trocar o meu eu falso pelo meu eu verdadeiro. Né? E aí sim, eu vou seguir o caminho trilhando e, na verdade, eu cresci nesse aí, né? Eu despertei. Aqui nesse livro, no livro A Verdade da Vida, volume 14, ele tem um capítulo só sobre arrependimento. Eu gosto desse pedacinho que ele diz assim, ó, o verdadeiro renascimento consiste no súbito desaparecimento. Não, o verdadeiro renascimento é, na verdade, o arrependimento. Renascer é também chamado arrepender-se. Então, a gente tem a gente vai nascer de novo, né? Então, cada vez que a gente pega esse lado do nosso, a escolha, exerce o nosso direito de escolha e vai para o lado do arrependimento, aí nós estamos renascendo. E aí não há nem como falar como é importante. Agora, o certo na vida, que a gente vai ver para baixo mais na continuação do diálogo, é como a gente fazer isso no dia a dia, porque cada vez que a gente retoma consciência, bom, agir como filho de Deus, né? Mas também não vai para o lado da culpa, nossa, porque a culpa não é automartírio, né? Não é autodesprezo, não é falar que não vai pecar, eu fiz isso, aí eu vou me culpar o resto da vida. Não é nada disso, né? Aliás, o arrependimento. O arrependimento não é nada que a culpa traz, que a culpa traz o autodesprezo, ela traz a ideia de pecado, ela traz tudo isso. E o arrependimento é o contrário, não é nada disso. Bom, eu não agi como filho de Deus perfeito, mas eu sou filho de Deus perfeito. E aí eu vou trilhar o caminho da verdade da vida, não é?
Então, para mim, é essa a diferença, por isso eu não consigo confundir no meu dia a dia quando eu tenho que me arrepender. E se eu me sinto culpa, eu volto logo para o lado do arrependimento. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora. Preletora Janete, é possível confundi-los ainda assim? Então, na verdade, essa luz que ilumina a imagem verdadeira do ser humano é a filha de Deus, né? E o pecado, na verdade, é o encobrimento desse aspecto perfeito, né? E a gente tem que ter a consciência que a luz de Deus, ela ilumina igualmente a todos, né? Mas quem está virado de costas para esta luz, ele não consegue enxergar esse mundo iluminado, né? Ele não consegue ser um ser livre. Então, o homem, a consciência de que o homem não é pecador, mas sim é filho de Deus, essa realmente é a liberdade absoluta, né? Então, muitas pessoas desconhecem uma das causas maiores da infelicidade da humanidade é o sentimento de culpa, né? E resultante da ideia de que o homem é um pecador e precisa ser punido. Em questão do arrependimento, na verdade, é a negação desse velho eu e tenha consciência de que eu sou um ser material e que sou um ser pecador e que tem aquela consciência de que estava errado e que precisa se arrepender à luz da verdade, homem filho de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Preletor Roberto, gostaríamos de ouvir também sua opinião, seu comentário sobre esse ponto, esse primeiro ponto. Tá certo. Então, na verdade, o começo parece que é o mesmo, né? Por que o começo é mesmo? Porque tudo parte do ponto de partida de que todos nós somos filhos de Deus. Quando fala culpa e arrependimento, estamos falando de atitudes perante o erro, né? Ou atitudes perante coisas que nós realizamos e que depois percebemos que não foi tão bom assim, né? Ou que nós percebemos, ou que às vezes alguém nos indica ou alguém nos fala que não foi tão bom assim. Muitas vezes, coisas que nos traz culpa acabam sendo, às vezes, até preceitos, né, morais, externos a nós, né? Mas, como eu estava dizendo, tudo começa, é um processo que começa dentro de cada um, porque todos nós somos filhos de Deus perfeitos, mas são processos que trilham caminhos diferentes, e o resultado é diferente, né? Como estava dizendo a própria preletora Cléia, né? O resultado do processo de culpa nem sempre é o renascimento. E o arrependimento sempre desemboca no renascimento. Então, qual que é a origem de tudo, né? Se a gente for buscar a origem, né? Eu não vou muito lá atrás, senão não vamos lá para Adão e Eva, né? Mas indo lá para um pouquinho mais lá para trás mesmo, isso está explicado no livro A Verdade da Vida, volume 13. E depois esse trecho também está contido no livro Humanidade Isenta de Pecado, né, que é uma compilação da Verdade da Vida. Então, dentro da coleção A Verdade da Vida, volume 13, o professor Masaharu Taniguchi ele explica a origem desse sentimento de culpa, né? Então, como estava dizendo a preletora Janete, culpa aliás, o pecado é encobrimento. Então, é como se pegasse uma brasa, né? A brasa é o Filho de Deus, né? O fogo é o Filho de Deus. Aí, se você começa a colocar entulho em cima, você está encobrindo. Mas o que tem? O que acontece? Acontece que tem a ação da brasa, né? O que é a ação da brasa? É o Filho de Deus que começa, né, a falar assim, não, você fica aí me encobrindo, mas eu vou te consumir, né? E começa a ter como se fosse como se estivesse queimando, né, esses entulhos que estão encobrindo. Aí o que acontece, né? Quando começa a pegar fogo no entulho, ou quando a coisa que está abafando, por exemplo, é um monte de jornal molhado, um monte de papel molhado, começa a sair uma fumaceira, né? Essa fumaceira que surge é que a Seichone chama de culpa, tá? Então, quando a gente fala assim, alguma coisa não está me cheirando bem, eu acho que eu não fiz bem, esse é o sentimento de culpa. Isso acontece porque nós somos perfeitos, porque dentro de nós temos uma referência do que é o bom e do que não é o bom, né? Aí começa todo o processo de alguma coisa não está bem. Agora vem o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto, né? Que a gente vai estar se aprofundando bastante hoje, né? O que fazer com isso que a gente sente que não está bem?
Se você não tem essa consciência de que, não, na verdade eu consigo fazer melhor porque eu sou filho de Deus, né? Se você não tem essa consciência, ou você acha que, não, na verdade eu não fiz bem porque eu não presto, porque eu não sou bom mesmo, que eu sou uma porcaria, defeito de fabricação, aí vira uma culpa que desemboca na autopunição, na autodestruição, no autodesprezo, no complexo de inferioridade. Agora, se eu olho para o outro lado, não, eu não fiz bem e estou profundamente até envergonhado disso que eu fiz, mas eu sei que eu posso fazer melhor. E isso desemboca ao crescimento e à evolução espiritual. Esse é o caminho do arrependimento, né? Então, falando em linhas gerais é isso, mas vamos detalhar um pouco mais, né, durante a conversa de hoje. Excelente, excelente. Então, assim, todos nós temos uma lembrança, né, de como nós éramos, né, sobretudo, assim, quem não teve a oportunidade de já nascer num lar Seichonoye, mas conheceu a Seichonoye com o passar do tempo, de como era antes, né, a sua vida. E, assim, eu gostaria de perguntar sobre, na concepção de vocês, assim, de que forma, de forma prática, o sentimento de culpa, ele pode atrapalhar a vida de uma pessoa, ou dificultar a vida de uma pessoa em aspectos práticos. Eu? Pode começar. Muito obrigada. Na verdade, eu costumo dizer assim, vou voltar, né, na imagem verdadeira. Se eu tenho a consciência de como é filho de Deus perfeito, eu tenho tudo. Eu tenho prosperidade e ainda, né, que não me manifeste no mundo fenomênico, na hora da prosperidade, se eu tenho essa consciência, eu vou dizer, não, eu sou próspera. Está faltando dinheiro? Não, não está, tudo bem, está tudo certo, vai chegar. E eu costumo dizer que é em tudo, né? Você vai perguntar assim, Cléia, você é preletora? Eu tenho que vigiar muito, né? Porque senão, aquilo que está no nosso subconsciente ainda, eu acredito, eu não sei, né, se todo mundo já eliminou os karmas negativos do subconsciente, que eu acredito que eu ainda não. Então, no dia a dia, a gente tem que vigiar, né? Porque senão vem, está faltando alguma coisa, ou quando há qualquer situação, vem um sentimento de culpa, e esse aí te faz não ter prosperidade, não ter saúde, ou seja, tudo mais, porque você quer se punir. Por exemplo, a doença é um sentimento de autopunição. E todo mundo acha que, a maioria fica achando que existe. Não. É você se punindo mesmo, né? Porque quando a doença aparece, é uma desintegração já daquelas coisas negativas que a gente tem, do sentimento de culpa que a gente teve ali. Então, até o mestre fala, na verdade, da vida, volume 15, né? Que a gente tem até que deixar, tem que saber como orar para uma pessoa se curar, para ver se ela está desintegrando o que ela tem que desintegrar. Mas no dia a dia, eu, por exemplo, vou dar um relato aqui como mulher, né? Quando eu cheguei na Seichonoye, me falou como é a mulher, como é o homem, me falou no mundo da imagem verdadeira manifestada aqui no fenômeno, o homem e a mulher. Só que eu fiquei cheia de culpa, né? Porque tudo que Seichonoye falava que a mulher não podia fazer, eu fazia. E eu levei tempo para poder entender o ponto certo da coisa, né? Eu conto sempre isso em relato, porque isso foi muito forte para mim, né? Eu fui criada como uma mulher, na minha época, né? A mulher era diferente do homem. O homem, como diz, o meu pai falava assim, né? Eu prendo eu solto meus bodes e prendo minhas cabras. Então, a gente já tinha isso, você não podia passear, você não podia divertir. Quando eu conheci a Seichonoye, a primeira coisa que eu vi, falei, poxa vida, eu estou totalmente errada, mas eu não conseguia entender, diante da culpa que eu sentia, a culpa que eu sentia, diante do que eu sentia a vida inteira, que era ser mulher, que ser mulher era inferior, etc. Essa culpa me acompanhou há muito tempo. E, na verdade, você fala assim, o que atrapalha? Atrapalhou muito, inclusive a harmonia minha do meu marido. Eu tenho 4 filhos, tudo bem, estou casada há 48 anos, 47, 48, sei lá, né? E, realmente, meus filhos nasceram na Seichonoye, eu já era Seichonoye quando eles nasceram. Então, eles são filhos, assim, que seguem sozinhos o caminho. Às vezes, eu acho que são até independentes demais. Roberto conhece alguns e sabe do que eu estou falando. Às vezes, eu falo, volta para cá, precisa um pouquinho de mim, né? Mas, com relação a isso, foi um trabalho, assim, de pomba branca, né? Que eu adoro a pomba branca por isso, que ela me ensinou que
a mulher precisa de um apoio diferente do que o homem precisa, e eu precisei disso, né? Então, eu sentia culpa demais, né? Porque, primeiro, quando eu ia trabalhar fora, porque eu chegava às vezes, eu sou advogado, meu marido é engenheiro, então ele às vezes ganhava menos que eu em certas ocasiões da vida. E aí eu não sabia como me comportar. Ele ficava chateado, não sabia. Ou seja, essa questão foi muito séria. Os meus filhos também, né? Eu me sentia culpada demais, porque às vezes largava os meus filhos para sair para viajar, para ser itinerante, sempre trabalhando, toda a vida. Viajei demais, né, no ciclo de estudos e mesmo para o Japão, etc. E eu tinha culpa demais. É o professor Mukai que me ajudou muito, até como advogado. Então, atrapalha muito. Se eu não tivesse tido esse sentimento de culpa, eu acho que eu teria decolado muito mais rápido profissionalmente. Em termos de saúde, muitas coisas que aconteceram não aconteceriam, não é? É por isso que eu te falei, eu estudei profundamente essa questão de autopunição e de arrependimento, muitos anos, para eu poder mudar a minha vida com a da minha família, né? E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que realmente eu sei o que é. Então, atrapalha, eu acho que é em tudo, não é? Esse despertar, que é o arrependimento, ele é fundamental para as pessoas. Nasce de novo, de verdade, quando você se arrepende e não sente culpa, certo? Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Os demais gostariam de complementar, ter um comentário? Sim, gostaria, sim. À vontade, professora. Então, na verdade, o ser humano, ele está sempre em busca da felicidade, né? E é algo que todo mundo busca, mas, na verdade, não sabe exatamente o que é. A busca maior seria pelos prazeres materiais, né? Então, quando a consciência do pecado ela está assim muito arraigada no subconsciente, ela faz com que a pessoa busque a felicidade. Ela sai, né, em busca dessa felicidade. Mas muitas vezes ela encontra lugares ou pessoas que levam a um caminho contrário, ao caminho da infelicidade, né? Então não tem aquela consciência de que nós não somos um ser material, mas sim que somos seres espirituais. Não tendo essa consciência, de repente a pessoa vai em encontro de uma felicidade que pode trazer muito sofrimento, na verdade. No livro A Chave da Beleza e da Saúde, do professor Masaharu Taniguchi, né, tem o livro O Homem contra Si Mesmo, do psicanalista americano Menninger, que ele faz essa citação. Então, aqui ele coloca que está assim, repleta de passagens que endossam a verdade da vida, né? O que o professor Masaharu Taniguchi nos coloca, ou seja, que o ser humano é filho de Deus e que, na verdade, ele é um ser autônomo. E portanto, seu destino não pode ser, assim, destituído da força exterior, mas sim da própria atitude, mas da busca interior, né? Então, ele aponta que muitas pessoas não conseguem suportar o sucesso. Olha que interessante isso que ele nos coloca, né? Então, ele explica que o fato, assim, denominado sucesso, ele, em si, ele é um aspecto que implica subjugar os outros, como se a pessoa estivesse subjugando os outros, suscita um sentimento de culpa. Eu falo isso, assim, com muita convicção, porque eu passei por isso, na verdade, né? Eu nunca quis em busca de sucesso, senti um sentimento muito, assim, grande de culpa em relação a isso, né? Então, é aquela coisa, se eu alcançar o sucesso, estaria fazendo mal aos outros, sabe? Seria mais ou menos um pensamento como esse. Entendo. Então, são pessoas que enaltecem a pobreza honrada, e até o próprio mestre, Masaharu Taniguchi, ele nos coloca que ele era inclinado a essa exaltação da pobreza honrada. Eu era, na verdade, muito inclinada a isso, sabe? E isso faz a gente sofrer muito, na verdade, né? Então, Menninger, ele explica que muitas pessoas do tipo, assim, conhecida como azaradas, são movidas por sentimento de culpa. Então, deseja a punição e submete a ela. Então, tudo que eu fazia, tudo que eu tentava realizar profissionalmente, ia tudo por água abaixo. Então, eu mesmo dizia para mim mesma, Janete, você não presta para nada. Tudo que você faz dá errado. Então, olha a consciência que a gente toma diante de uma situação como essa, né? E ele também faz a colocação do alcoolismo, que também é um desejo de autopunição, né? Então, a força vital que existe no nosso interior, ela vai fluir para o lado da saúde se nós fizermos fluir esse lado, ou pelo lado da doença ou das infelicidades, se nós. Então, tudo depende de cada um de nós, dessa força interior
esse poder mental que cada um de nós temos. Muito obrigada. Sim. Muito obrigado. Passando para a nossa próxima pergunta, e também já ainda aproveitando o gancho desta última, né, eu pergunto ao preletor Roberto o que causa ou origina o sentimento de culpa, né, da onde viria esse sentimento de culpa que, como nós vimos aí nas respostas anteriores, causa tanto dificuldade, né, na vida. Qual seria a origem? Muito obrigado, preletor. Se quiser complementar também a anterior. Tá certo, muito obrigado. Então, na verdade, tudo tem base também na explicação do que a gente vem fazer aqui nessa vida, né? Nesse mundo, nesse plano material. E nós aprendemos aqui na Seitonei algumas coisas, né, sobre a nossa vida terrena. Na verdade, usamos duas referências bem bacanas, né? Uma é a referência do teatro, outra é a referência da escola, né? Então, a vida é uma escola onde nós viemos aprender. Claro que aí depende também muito do que a pessoa teve como experiência a escola, né? Tem gente que adorava a escola, tem gente que achava a escola muito esquisita, né? Então tem gente que quando a gente fala a vida é uma escola, tem gente que sorri, né? Tem gente que quando a gente fala a vida é uma escola, tem gente que fala assim, ih, né? Mas na verdade, a escola da vida é uma escola maravilhosa e acho que a melhor forma da gente entender a escola da vida é quando a gente entende, né? Uma referência que nós ouvimos bastante na Seitonei também, como se fosse aquele, não digo jardim da infância, né, mas aquela escola nos períodos mais iniciais da nossa vida, com as crianças que correm, felizes por estarem ali, né? Então, por quê? Porque, na verdade, a escola é o lugar de aprender a expressar, né? E aprender os instrumentos para poder expressar. Então, você tem muita coisa que você quer expressar, né? Muito belo, muito bem, verdade, né, que existe dentro de cada um de nós, e aí a gente aprende, né? Então, na escola, por exemplo, na escolinha, a gente vai aprendendo a usar tinta, a usar lápis de cor, usar giz de cera, usar papel, né, usar tesoura. Então, vamos aprendendo várias ferramentas para a gente poder expressar aquilo que existe dentro de nós, né? Ou instrumentos musicais, e através até numa aula de educação física, expressar fisicamente. E nas aulas de matemática, enfim, essas aulas você poder expressar na forma de raciocínio, né? Então, nós nascemos nesse mundo justamente para expressarmos o infinito que existe dentro de nós, né? É o que nós aprendemos aqui na Seitonei. E quando se fala teatro, né, nós podemos pensar assim, um palco de expressão. É o quanto nós expressamos aquilo que existe dentro de nós de infinito. Mas, como todo palco, como toda tela, né? Vamos imaginar que a tela que o pintor vai pintar, ela é limitada, né? Aliás, a tela é limitada porque se não for limitada, o pintor vai pintar no ar, né? Precisa do atrito da tela, precisa lidar, né, com a individualidade, peculiaridade de cada material que é utilizado, da tinta óleo, né? A gente vai descobrindo como é que se manuseia tudo isso, né? Então, é um lugar de expressão, né? Então, a gente vem aqui para expressar o infinito. E a gente vem nesse mundo para expressar esse infinito e aprimorar cada vez mais. Então, a Seitonei entende a evolução espiritual dessa forma, né? E aí são dadas oportunidades para nós expressarmos coisas novas. E coisa nova é assim, é igual um assunto novo. É igual um assunto novo de matemática, por exemplo, né? À primeira vista, você fala assim, e agora? O que é isso? Né? Tem lá trigonometria, né? Tem lá logaritmo, raiz quadrada. Você fala, mas o que é isso? E na vida vão surgindo essas situações, tá? Por isso que nós falamos que nós somos uma existência ilimitada, nós somos uma realidade ilimitada que vive uma existência limitada. E aí que começa toda a confusão, né? Nós temos uma sensação de limitação inicial, principalmente, né? Aí eu não sei fazer, não sei como que eu faço. Essa sensação vai criando, como eu estava dizendo, né, uma sensação de incompetência, de complexo de inferioridade, né? E às vezes a gente usa tinta de uma forma errada mesmo, né? E aí é bem interessante, né? Porque no mundo nós temos a misericórdia do universo, né, de termos espelhos que nos mostram, né, aonde que a gente está errando, onde que a gente pode melhorar, né? Onde que
no caso da maquiagem, né? Onde é que a maquiagem borrou, né? Onde é que tem alguma coisa pendurada que você precisa tirar, né? E a Seitonê nos ensina que todos esses ensinamentos de reflexos, né, dessa misericórdia que existe no mundo, aparece também na forma de sofrimento, aparece na forma de doença, para nos mostrar isso. Olha, aqui, ó, vamos prestar atenção, né? E a partir daí que começa a surgir, então, a necessidade de nós melhorarmos. Mas, como eu disse, se a gente não tem essa perspectiva da evolução, do melhorar cada vez mais, e apenas fica se afundando na ideia do, olha, eu fiz errado, ou se os pais, ou a sociedade só aponta o dedo falando, olha como você é incompetente, olha como você é errado, olha como você não tem jeito, né? Você nem merece mais estar aqui na face da Terra. Se nós começamos a agir dessa forma, aí com certeza a pessoa começa a se sentir encurralada, né? É o momento que a pessoa começa a se afundar na culpa, e aí o resultado pode ser dois, né? A pessoa se afunda infinitamente, ou a pessoa se revolta de um jeito, né? E falar assim, ah, tô errado, então tá bom, agora vocês vão engolir o errado que eu sou, né? E aí parte para aqueles comportamentos antissociais, né? Toda aquela revolta, aquela violência que a gente vê no mundo, né? Isso que também, na verdade, da Vida Volume 3, o mestre Masaru Taniguchi fala uma coisa muito interessante, né? Finalizando, que por que a humanidade continua fazendo guerra se todo mundo quer paz, né? Até as pessoas que decidem pela guerra, se você perguntar, eles falam assim, não, a gente prefere a paz. Mas por que decidiu pela guerra? E o mestre fala, né, citando o Karl Menninger, né, que a preletora Janete citou, é que a humanidade tem uma sensação, tem um desejo de autopunição, né? Então, é urgente, nós temos que redirecionar a humanidade para o caminho da evolução, do progredir infinito, para que justamente nós não fiquemos assim prisioneiros e repisando e reprisando e repetindo esses padrões de comportamento e de atitudes que, em vez de nos levar à felicidade, acabam fazendo com que nós sejamos cada vez mais infelizes, né? Então, é muito bonito quando a gente ouve esses relatos, né? Esses depoimentos das pessoas que falam assim, não, eu consegui romper com esse ciclo que me autolimitava, autolimitante e até autodestrutivo, né? Para um ciclo de, não, eu fiz errado, eu errei, mas isso é porque eu estou aprendendo, né? Seria tão bom, né, se fosse assim tão fácil para a gente, né? Ah, estou aprendendo, né? Não. E é bom também que a gente se arrependa, assim, no sentido de, puxa vida, né? Que tem aquele pequeno pesar, né? A gente poder realmente perceber que não, aquilo lá não é o correto, né? Você não fica naquela coisa que muita gente tem também, né? Que é o pequeno arrependimento, né? Ah, eu errei, eu vou errar de novo, não quero saber, eu sou assim, né? E aí não progride também, né? Perfeito, perfeito. Então, acredito que, assim, já está bem claro para quem nos acompanha que arrependimento e sentimento de culpa conduzem a caminhos diferentes, não é mesmo? Então, dentro dessa linha de raciocínio, né, desse ponto, gostaria de perguntar agora para a leitora Janete, né, se no arrependimento existe algo que possa ser considerado fenomenicamente danoso nele, ou, como já foi dito, né, que ele nos conduz a uma autorreflexão, a um crescimento também a despertares. O que mais de positivo pode ser extraído dele, para a leitora Janete? Sim, muito obrigada. Então, como a gente tem falado aí, o verdadeiro arrependimento, na verdade, ele consiste de deixar de pensar que nós somos uma mera existência material, né? E alcançamos aquela sublime consciência de que nós somos filhos de Deus e, portanto, seres espirituais. Então, as situações que nós vivemos no nosso dia a dia, eu tive uma situação que aconteceu, eu não tinha muito tempo de preletora, isso aconteceu já há bastante tempo atrás, uma situação em que me chamaram para fazer uma orientação para uma pessoa que não conhecia a Seichonoye. E eu conversando com essa pessoa, ela tinha um problema muito sério com o filho, só que até então eu não sabia que o filho tinha partido do plano espiritual. E aí, conversando com ela, perguntei se tinha tido aborto. Ela tinha cometido vários abortos e estava assim, com um sofrimento muito grande com o filho. E depois que eu conversei com ela, ela falou,
né, que eu passei toda a parte doutrinária para ela, conversei bastante com ela. Ela, comovida, me disse, falou, olha, preletora, se eu tivesse aprendido isso que você está me falando antes, eu não teria tirado a vida do meu filho aqui nessa sala, porque senão ele ia acabar com tudo. Eu tirei a vida dele. Então, na verdade, aquele momento, por isso que nós precisamos trabalhar esse movimento de iluminação da humanidade, passar para as pessoas, porque ela falou, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso antes. Então, só que esse despertar, esses karmas que nós vamos acumulando, seja desta vida ou de vida passada, a gente tem que nos conduzir a um aprendizado, né? Como uma reflexão, um perdão. Então, não adianta a gente ficar com raiva ou com tristeza, quando a gente envolve a paz, quando a gente envolve a alegria, o amor no nosso coração, ele realmente, aquilo que nós estamos passando como sofrimento, entre aspas, né? Ele vai ser um degrau para a nossa evolução espiritual. Então, só que o professor Masaharu Taniguchi, ele nos coloca que não é só aquele arrependimento, que nós temos que ter ações contrárias a tudo aquilo que a gente pensou, a tudo aquilo que a gente criou de negativo, nós temos que ter ações contrárias, pensamentos contrários. Então, na Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, na oração para concretizar a Terra Pura, olha o que ele coloca aqui para a gente. Quando alguém movido pelo desejo de cultivar nos seus semelhantes o sentimento búdico, estabelecer a Terra Pura no mundo mental deles, passa a se empenhar nisso com amor e devoção, estará construindo o paraíso na sua vida. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se pensou por tanto tempo, né, de forma negativa, o que nós temos que fazer? Aproveitar toda aquela situação, toda aquela vivência daquele problema, daquela situação que nós estamos enfrentando no momento e mudar tudo. Só que para isso precisa o esforço de cada um, a dedicação de cada um, de trabalhar. É como se fosse decorar uma tabuada, você tem que falar várias vezes. Então, para a gente mudar esse disco mental, nós precisamos trabalhar muito as práticas da Seiichi no E, a meditação Shinsokan, a leitura dos livros e essa dedicação de amor ao próximo. Isso também é fundamental para que nós possamos realmente extrair algo bom daquilo e, na verdade, não voltar a cometer os mesmos erros. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria de perguntar agora para a leitora Cleia, né, que já nos apresentou aí um pouco do seu relato de vida, também se a religião ela pode estar relacionada de alguma forma com a gênese do sentimento de culpa, e se sim, de que forma? Para mim, a religião ela realmente pode trazer muito sentimento de culpa. Eu posso dizer, continuando com um relato de experiência meu mesmo, que eu nasci em Pará de Minas, né, que tinha uma cidade maravilhosa, e a religião ali era muito forte, religião maravilhosa, inclusive, né? Mas as pessoas obrigavam você a ter culpa 24 horas por dia, né? Primeiro, você é pecador. E eu já não era muito coisa, eu tenho relatos disso aí, que aí eu fui expulsa de 2 colégios, eu fui noiva 4 vezes, tudo, eu falo comigo, né, que é baseado naquele, você não podia entrar de foto sem manga na igreja, o interior ainda era mais severo ainda. E eu comecei até a tomar raiva de Cristo, de Deus, né? Por que tinha que ser tão preso aquilo? Eu tive problemas sérios com esse sentimento de culpa que a religião jogava. O meu pai não era de ir muito, mas a cidade inteira, o colégio, estudei no colégio de freira. E, então, eu acho que se a religião não for bem direcionada e não expor realmente a verdade, ela dá-se muito sentimento de culpa e muitas pessoas têm problemas na vida levado desse início, desse sentimento aí, né? Você é pecador, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, coisas que não têm nada a ver, né? E você não podia fazer, mas eu acho que ela deixou também em mim um sentimento muito profundo, né, do que é Deus, e desse sentimento de arrepender-se. Tá? Mas como criança, adolescente, foi terrível.
Mas como ser humano, eu hoje me lembro com amor, com carinho, né, de tanta coisa que eu aprendi sobre o arrependimento nesse início da religião. Então, eu acho que a pregação da religião, às vezes, ela pode levar sentimento de culpa. Mas, no fundo, né, a religião salva, e o sentimento de filho de Deus, eu acho que não nasceu na seita, só tomei consciência, mas ele nasceu lá naquela religião, apesar de tudo isso. Então, eu falo, às vezes a culpa te leva a voltar e arrepender-se, né? Então, eu acredito que sim. Não sei se é todo mundo, né? Mas quando você é criada num sistema desse, de um sentimento de pecador muito forte, e que o pecador vai para o inferno, né? Eu sonhava com capeta com garfo, né? Porque eu fazia muita coisa errada, eu sonhava mesmo. Tinha pesadelos terríveis. E sempre tinha um santinho de um capeta com garfo lá, né? Para mim, o inferno era terrível, né? E às vezes eu sentia que era pecado, eu na verdade, brigar com meu irmão, brincando, brigar com meu irmão, ainda adolescente pequena, né? E eu, na minha casa, tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus, Coração de Maria, eu ajoelhava lá e pedia, pelo amor de Deus, não me manda para o inferno, que eu briguei com meu irmão, né? Tal era o sentimento de culpa que eu sentia, tá certo? Então, no meu entendimento, sim. Agora, acredito que muitas pessoas não, mas para mim foi, né? Ela tem que tomar cuidado com o que ela passa de pecado. Basta dizer que algumas dizem, você é pecado, né? O capeta está... Então, eu acho que sim, ela tem que tomar cuidado. Todas são maravilhosas, todas salvam, mas tem que cuidado com o que joga na cabeça das pessoas que já são inseguras, né? Perfeito, perfeito, preletora, muito obrigado. Dentro desse contexto, preletor Roberto, de que forma o público que nos assiste neste momento, ele pode saber se a sua fé, se a sua vivência religiosa está ajudando a lidar de forma adequada com o sentimento de culpa, eventuais sentimentos de culpa que a pessoa esteja trazendo consigo, e de que forma também trabalhar o arrependimento de forma positiva. Em outras palavras, como saber se estão trilhando o caminho certo? Acho que essa é uma pergunta que todos que professam uma religião, uma fé, fazem a si mesmo. Será que estou no caminho certo? Então, gostaríamos de ouvi-lo. Muito obrigado. Então, na verdade, você pode fazer isso olhando para você mesmo, olhando para o mundo, né? Olhando para a vida. É aquilo que a gente faz às vezes, né? Para a gente fazer quando nós fazemos a avaliação de alguém, né? Diz que é bom fazer aquela avaliação 360 graus, né? Enfim, perguntar para todo mundo ao redor. Então, uma forma de você ver se você está sendo melhor ou não é você olhar para você mesmo, ver como que está a sua vida, como que você está lidando com as coisas da sua vida, que isso é uma ótima referência, tá? E uma referência tão maravilhosa quanto é você poder sempre ver na cara das pessoas ao seu redor, ver na fisionomia das pessoas ao seu redor, e geralmente as pessoas falam, viu? Nossa, como você mudou, como você está bem, como você está ótima, não no sentido da beleza física, né? Ou da ostentação material, mas no sentido de pessoa. Tá? Então, a gente ouve muito esse relato, né? De pessoas que falam assim, nossa, eu vim aqui na Seichonoye porque a minha cunhada começou a participar aqui, nossa, ela mudou, né? Ela se transformou de um jeito que eu falei assim, não, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, porque nada mudava a minha cunhada, né? Então, uma vez eu ouvi um depoimento assim. E tem pessoas que falam, nossa, que maravilha que meu esposo começou a ir na Seichonoye, meu filho começou a ir na Seichonoye, meus pais começaram a ir na Seichonoye, né? Porque as pessoas começam a mudar nesse sentido. E as pessoas também falam, nossa, as pessoas começaram a ficar tão bacanas no meu lugar, no meu espaço de trabalho, é porque essa transformação está acontecendo, né? Então, acredito que são ótimas referências. Mas sempre, quando você olha para você e vê que você está bem, isso envolve uma autorreflexão muito... É muito importante essa autorreflexão, né? Claro que não é o meia-culpa no sentido de achar que você está errando o tempo todo, que você está fazendo errado, não é essa coisa obcecada, obsessiva, mas é uma reflexão constante de como você pode fazer, o que você pode fazer melhor, né? Eu lembro que tem um relato do depoimento, né, da professora Teruko Taniguchi, a esposa, né, do professor Masaharu Taniguchi, no livro da Mulher, que é o livro que ela escreveu, ela conta o seguinte relato, né, que um dia ela olhou no jardim, então tinha lá a pessoa que ajudava ela na casa, né, a cuidar da casa, e ela percebeu, né, que ela tinha arrancado
né, tinha feito tinha carpido, né, mas na verdade lá no Japão escarpe, mas como o jardim não é grande, não foi enxadado, né, a pessoa foi arrancando com a mão, né. Aí ela olhou assim e ela percebeu que as chamadas ervas daninhas, né, estavam todas lá ainda. Né, que a pessoa tinha feito uma limpeza, mas tinha mantido algumas ervas daninhas. Aí ela chamou, a pessoa falou assim, nossa, você não tirou as ervas daninhas, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, professor, é que eu não sabia que eram ervas daninhas, achei que eram flores importantes para a senhora, né? Por isso que eu deixei aqui. Foi aí nesse momento que ela falou, meu Deus, né? Olha eu enxergando as ervas daninhas, as plantas como ervas daninhas. São ervas daninhas da minha mente. Então o que ela fez? Ela imediatamente foi lá arrancar e pedir desculpa, pedir perdão, né? E falando muito obrigado, disse que o negócio não era tão fácil assim, até chegou a machucar a mão dela, mas que ela arrancou como se estivesse arrancando um por um as ervas daninhas da sua mente, né? Então, a partir desse relato, a gente vê que mesmo, né, a esposa do nosso professor Masaru Taniguchi, a nossa professora Teruko Taniguchi, vivia uma vida, né, de reflexão, de crescimento espiritual nesse sentido. Aí que a gente começa a ver o belo da vida das pessoas se manifestando. Isso é muito bonito. Uhum. Eu digo isso porque a gente está num momento da humanidade muito interessante, né, Marcelo? Que antes talvez a religião fosse importante no sentido de organizar uma sociedade, né? Enquanto não havia a separação, né, entre o Estado e a religião, o poder o poder do mundo, né, que é o poder secular, e a autoridade religiosa se misturavam bastante. Né? Então, talvez numa época da humanidade, a lei, né, falar o que é certo, falar o que é errado, para poder organizar a vida social, né, talvez utilizasse dessas referências, né, tá certo, tá errado, punição, inferno, céu. Né? Mas é bonito perceber que mesmo dentro dessas referências, os grandes líderes religiosos que surgiram, mesmo há milhares de anos atrás, eles trouxeram uma mensagem de salvação, de arrependimento, de transformação, de amor, né, e de crescimento. E o mestre Masaru Taniguchi, né, ele diz que a humanidade agora está diante de uma situação que vai dar o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Porque moralmente a humanidade ainda não conseguiu realizar aquele salto, né, tão maravilhoso quanto talvez a tecnologia material realizou. Isso por quê? Porque ainda nós estamos na referência dualista, né, o bem contra o mal. E toda a educação moral humana está baseada na ideia de que o ser humano precisa ser controlado porque o ser humano é danado, né? Eita, bicho danado, então vamos botar um cabresto. Aí cria a ideia do pecado, a ideia do inferno, né? Então, enquanto a gente fica falando que o bem existe, mas o mal existe, o bem existe no coração das pessoas, mas também o mal existe, nós vamos sempre estar lançando mão, né, dessas referências negativas. Então agora é o momento de chegar para a humanidade e falar assim, não, você é luz, você é maravilhoso. Uma coisa é você falar assim, não faça isso, que menino mau. Outra coisa é você falar, não faça isso, você é um menino bom, você pode fazer melhor. Né? Aí a coisa vai mudando. Mas tem um outro lado, tá? Só para poder finalizar, né? Sim. Que agora está sendo criada uma legião de pessoas, né, tão donas de si mesmas, né, tão cheias de prepotência, tão cheias de arrogância, que usa Deus como seu aliado, né, e fala assim, não, né, meu Deus é poderoso, então vou passar por cima de vocês. Talvez, novamente, a gente precisa voltar para a referência do arrependimento enquanto busca da humildade. Né? Então, é uma eterna... É muito bonito isso, né? É um eterno caminho de evolução espiritual mesmo, né? Eterno caminho de evolução espiritual, e acho que se resume naquela frase, a questão do arrependimento, da revelação divina. Reflexiona e reconcilia-te. Importante a reflexão, mas é importante o ato que vem depois. Excelente. Muito obrigado. Então, entendo também que, nesse ponto que chegamos, já ficou claro também para o nosso público, suficientemente claro, de que o sentimento de culpa leva a uma ideia de autopunição, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, né? E acho que podemos passar para o ponto seguinte, ainda abordando essa questão de como a fé
trabalha esses dois pontos, né? Gostaria de perguntar para a leitora Janete, né? Algumas pessoas de vivência fervorosa da fé, né, ainda relacionam o sentimento de culpa e o arrependimento com o conceito de penitência, né? Principalmente assim as religiões de matriz cristã, né, enfatizavam muito antigamente essa questão da penitência, acho que até ainda hoje, né, como sendo uma expiação necessária para agradar a Deus. Sob a ótica da Seichonoye, como orientar? Então, na verdade, a fé, quando nós manifestamos fé, nós precisamos ter aquela consciência e confiança absoluta na bondade, no amor, na sabedoria e na força de Deus, né? Então, muitas pessoas, ao invés de acreditar nessa bondade, nesse amor, nessa sabedoria e nessa força divina, ficam implorando, na verdade, prostrando-se diante de Deus, ou até adulando a Deus, né? Querendo, na verdade, alterar um pouquinho que seja aquilo que ela deseja, na verdade, né? Então, muitas vezes, querendo mudar o plano de Deus na nossa vida. E, então, tal atitude, o mestre nos coloca que é o cúmulo da descrença do ser humano, né? A falta da contemplação realmente da sua natureza divina. Então, essa questão da penitência, eu acredito que, na verdade, mesmo dentro do movimento, né, eu que tenho como religião tradicional, a católica, dos meus antepassados, então eu vivi muito isso. Então, na verdade, naquelas penitências, eu aprendi dentro do ensinamento que eu estava, na verdade, barganhando com Deus, sabe? E através do sofrimento ainda, né? Então, na verdade, não é isso que Deus espera de nós. Nós não precisamos, de repente, passar por um sofrimento muito grande para a gente conseguir algo que a gente precisa, né? Que é necessário para nós. Se nós temos um desejo puro, se nós temos um desejo que não vai prejudicar a ninguém, que vai beneficiar o maior número de pessoas, isso vai se concretizar naturalmente. Então, quando a gente tem uma situação, né, principalmente no caso de doença, em que você, de repente, faz indiretamente uma barganha com Deus. Olha, Deus, se eu fizer isso para mim, eu vou fazer isso, né? E passa por uma situação de sofrimento. Mesmo quando comecei a praticar o ensinamento, eu ficava sempre me perguntando, nossa, eu passei por essa situação, qual é a próxima que vai vir agora para mim aprender alguma coisa? Então, eu atraía o sofrimento o tempo todo. Então, eu sempre estava com alguma situação para me resolver na minha vida. E sempre com sofrimento. Então, seja um sofrimento físico, ou seja um sofrimento mental, a gente não precisa disso. Então, na verdade, quando você se funde com a imagem verdadeira de que Deus é bem, de que tudo é bem, então essa unidade intrínseca entre os seres, então quando a gente tem esse sentimento de que precisa sofrer para a remissão dos pecados, então a gente que faz, como preletores, faz orientação pessoal, eu tive uma pessoa que eu orientei recentemente, que praticou o aborto, tirou a vida do seu filho, não deu oportunidade do seu filho vir a este mundo, e que sofreu uma vida inteira, né? Hoje ela já é uma pessoa idosa, sofreu uma vida inteira para redimir desse pecado. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, à luz da verdade, né? Que eu sou filho de Deus, que eu sou perfeito, que eu sou isento de pecado, de doença e de morte, então, nessa luz da verdade, extingue-se os pecados. Só que nós temos, mais uma vez, vou falar, essa consciência de que nós não estamos aqui somente para a gente, né, de passeio aqui, nós estamos na faculdade da vida. E aqui nessa faculdade da vida, nós viemos com a missão de ser útil aos nossos semelhantes. Sabe? De fazer algo mais, não é só, essa minha vida, minha família, não. Eu tenho que expandir minha consciência e pensar em toda a humanidade.
não orar só para si próprio, mas expandir esse pensamento a toda a humanidade. Então, realmente, a Seichonoye nos proporciona, eu que tinha tão enraizado o sentimento de culpa, e que, meu Deus do céu, eu sofria muito nessa questão. Então, a luz da verdade, quando ela passa a iluminar o professor Masaharu Taniguchi, na A Verdade e Orações, ele tem a oração para manifestar plenamente a nossa natureza divina, que está na página 70 do volume 2, que ele fala sobre a introspecção. Então, na verdade, o que seria a introspecção? A introspecção seria o despertar espiritual e é a contemplação do seu mundo interior, sabe? Então, é isso que a gente tem que buscar. E os conhecimentos científicos, na verdade, eles são adquiridos pelos estudos acurados lá do mundo exterior, através dos sentidos físicos. E, então, essa busca, essa introspecção, quanto mais a gente intensifica a introspecção, maior será a sabedoria da pessoa, mais abrangente será o seu amor. Então, meditação Shinsokan é fundamental nesse momento. Obrigada. Muito obrigado, professora. Então, assim, chegando, nos aproximando aí da reta final do nosso encontro, né, desse programa de hoje, eu gostaria de perguntar agora aos três, fazer uma pergunta, né, que ela está intimamente relacionada, né, com a prática da Seichonoye. Então, sabemos que os adeptos, assim, podem haver adeptos, principalmente entre os iniciantes, que, quando apresentados nas palestras e práticas da Seichonoye, sobretudo nas práticas, né, das recomendações de como praticar no dia a dia, acho o ensinamento assim muito difícil de praticar. E, por vezes, às vezes, movidos por um certo sentimento de culpa, eu não consigo praticar, é demais para mim, acabam abandonando as práticas e, às vezes, até o próprio movimento. Então, eu pergunto aos três, quais os livros e práticas da Seichonoye, que orientação dá a esses adeptos, a essas pessoas, a esses praticantes que nos assistem, para que possam lidar melhor com essas questões ligadas ao sentimento de culpa e ao arrependimento, estando ou não ligadas a essa questão de, às vezes, não conseguir incorporar tão diretamente a prática da Seichonoye à sua vida cotidiana. Então, rapidamente, passo primeiro aí a palavra para a professora Cleia. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela participação. Que maravilhoso, né, estar aqui. A gente se sente privilegiado. Muito obrigada a todos, né? Essa questão de prática da Seichonoye, as práticas, né? Eu acho que é o pulo do gato. Eu acho que se a gente não estiver, né, praticando, dificilmente a gente vai conseguir eliminar o sentimento de culpa, os karmas negativos do nosso subconsciente. Então, por mais que você pense, a doença não existe, acredita, a sua crença, mas na hora da atitude você acaba acreditando que existe, porque vem lá aquele conceito do seu subconsciente, né? Até no estudo de Pedretores foi maravilhoso dizer isso, né? A sua fé e a sua atitude. Então, para que isso aconteça, nós não temos, eu, pelo menos, não vejo uma outra saída que não sejam as práticas. Para isso elas existem, né? Ou seja, se você despertar de uma vez só, mas esse despertar nosso, ele exige o que nós chamamos de esforço. Você não conseguiu fazer a surda todos os dias? Faz os dias que você der, mas vai sempre insistindo, que não pode retroceder. Nós não podemos achar que a gente pode deixar de praticar, né? Fazer uma oração de manhã faz o seu dia ficar totalmente diferente. O dia de quem pratica orações de manhã e o dia de quem pratica à noite, o dia será maravilhoso e certamente com mais sucesso do que o fracasso, né? E à noite também você vai dormir muito melhor. O melhor remédio para insônia é o Shinsokan à noite, né? O melhor remédio para você dormir calmo e tranquilo é ler a verdade da vida. E nós temos o privilégio de conhecer. Mas a gente sabe, não se cobre muito. Eu não consegui praticar a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, como diz as normas fundamentais. Praticou hoje? Agradeça, né? Muito bom. E amanhã se esforce mais. Tem que se esforçar. Hoje eu faço oração noturna todos os dias, como oração de Piuan, num grupo que a gente tem aqui. Eu nunca pensei que eu conseguiria isso, né? Todos os dias, de 9 às 10, a gente está fazendo.
não tem feriado nem nada. Eu nunca pensei, já tem 4 anos. Mas é o esforço. No início era aquela preguicinha, né? Então você vai arranjando o jeito e as coisas vão ajustando. Ou seja, esforço é amor, esforço é luz, né? Para poder praticar todos os dias. Agora, eu gostaria de deixar aqui, né? Que para mim foi muito importante, um dos primeiros livros que eu assisti, que é esse aqui, né? Eu li, né? Nessa busca minha por eliminar a culpa, né? Foi A Verdade da Vida, volume 14. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 1, que é do arrependimento, princípio do arrependimento. Então, aqui tem tudo, né? Porque muitas vezes você quer se arrepender e não sabe como. Aqui vai te explicar direitinho, aqui diz, né? Arrepender não é temor, arrependimento não é autodesprezo, arrependimento, ou seja, você vai se encaixar aqui e ver o que é a decisão de não pecar. Ah, tá, eu errei agora, eu não vou sentir culpa porque eu não vou pecar mais. Isso não é, você está reforçando que o pecado existe, né? Então, esse livro, para mim, é a chave para quem tem vários, né? Eu gosto muito da Verdade da Vida, volume 15 também, lá no capítulo 6, onde ela fala da questão da culpa, da doença como desintegração, né? da nossa culpa, do nosso sentimento negativo. Mas eu acho que esse aqui, para nós, na nossa vivência, porque é um dos temas que eu acho que a gente não tem como sair fora dele, é essa questão de analisar e trabalhar com muito amor, né? Essa culpa, pelo que o Roberto disse, né? Do que nós vivemos em termos de religião, do que nós vamos viver ainda, é um ciclo, né? Vai e volta, vai e volta. Então, eu acho que nós temos que nos preparar muito para isso. E o dia a dia de quem realmente está se arrependendo, ao invés de culpar, pelo menos, mesmo que seja algumas vezes, né? Pode ser sentir culpa aqui agora, vai lá, volta e arrepende. Eu acho que é totalmente diferente. E para mim, né? Hoje, Cleia, é o viver homem filho de Deus perfeito. Não é não errar, tá certo? É realmente ir e voltar para o caminho da luz, como diz a Janete, né? Eu vou buscar a luz, mesmo que eu tenha errado, mesmo que me conduza a um sentimento de culpa. Não se ocupe, nem preocupe com isso. Volte para o caminho da luz e tudo mais será esquecido ou será apagado. Não existirá por acréscimo. Não é tentar resolver a culpa, é simplesmente ver a luz, mesmo na hora do dia que eu estou levando para a treva. Opa, vem cá, né? Ah, está faltando. Não, peraí, não está. Né? Eu sou filho de Deus perfeito. No meu caso, eu acho que isso tem funcionado muito, né? Muito obrigada a todos. Eu desejo que todos realmente tenham o seu cotidiano voltado para o arrependimento, voltado para a consciência, homem, filho de Deus perfeito. Que é uma das coisas que a gente tem que se esforçar muito, porque você vai dizer que não é fácil também, né? De repente, você conhece a Seitinoye, você viver como filho de Deus perfeito, não esquecendo tudo que está lá gravado no subconsciente, mas esse esforço, né? Para na hora que eu saio, desvio do caminho da luz, eu não vou para a culpa, eu vou para o arrependimento, e aí eu vou ter consciência, eu sou filho de Deus perfeito. Eu acho que isso, Marcelo, é no dia a dia, é no esforço diário para você não... É o relógio do sol, né? Quando for alguma coisa que você tem que sentir culpa, apaga, não escreva. E escreva o arrependimento por aquele ato que você praticou e que não se condiz com a verdade, como filho de Deus perfeito. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Janete. Bom, na verdade, a tendência do ser humano, aí, como nós falamos, dessa separação assim do outro, e essa vivência materialista, quando nós começamos a praticar o ensinamento, muitas vezes o ser humano ele tem uma tendência muito grande de querer receber, né? Quer muito receber e pouco doar. Então, dá para você fazer uma oração aí para mim? Dá para você rezar para mim? Porque eu estou aí, senta lá e fica esperando o outro rezar por ele, né? Então, quando ele coloca aqui desse sentimento de culpa na vivência do dia a dia do praticante da Seitinoye, é que quando você adentra o ensinamento, você depara com uma situação. Eu me recordo que a saudosa professora Neide, ela dizia para mim, Janete, é você que tem que fazer por você mesmo. É o seu esforço, a sua determinação. Sabe, um exemplo bem típico, né? Quando meus filhos eram pequenos, eu levava sempre para benzer no seu Zé Bianco, né? Um senhorzinho católico,
católico que ele benzia. Ela falou assim, Janete, você está dentro da verdade, homem e filho de Deus, isento de pecado, doença e morte. Então, traga isso para dentro, né? Dá oportunidade para as outras pessoas lá com o seu Zé Bianco, e você mesmo, através da Sutra Sagrada, através das orações, você vai fazer, sabe? Tudo tem que partir de você. É o seu exemplo, é o seu falar, é o seu agir, tudo depende de você. Então, muitas vezes a pessoa se depara com uma situação como essa, e muitas vezes quando a gente começa a praticar, surge uma situação que até a doutora Cléia colocou, se eu hoje não pude fazer a oração, aconteceu alguma coisa, meu dia vai ser péssimo, né? E nem um dia, isso acontecia muito comigo, se um dia perdi a hora, se um dia aconteceu alguma coisa, nossa, hoje vai dar tudo errado, porque eu não consegui fazer. Então, na verdade, esse julgamento de que é difícil, a professora Emiko, eu me lembro que numa das revistas, ela disse, professor, o que eu admiro mais no professor Seicho, ele pratica o ensinamento de forma natural, sabe? Então, a gente tem que praticar. Se hoje eu perdi meu horário, não pude realizar, muito obrigada, vamos lá no nosso altar, diante de Deus, nós vamos estar com Deus o dia todo, independente de tudo, a perfeição, a vida de Deus está inerente dentro de mim, onde quer que eu esteja, né? Então, e muitas pessoas, às vezes, se deparam com situações como essa, e às vezes essa coisa de você ter que fazer, realmente, você fazer por si mesmo, é você com Deus, é você se doar, é você realizar. Então, muitas pessoas, às vezes, têm as dificuldades realmente de realizar as práticas. E talvez até algumas até abandonam, né, numa situação. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora. Para concluir, preletor Roberto. Obrigado. Então, na nossa sutra, né, essa sutra que tem as 4 sutras, aqui no finalzinho, depois da sutra da cura espiritual, que é a contínua chuva de néctar da verdade, tem a meditação para recuperar a saúde. Deus me perdoou e acolhe-me com seu imenso amor, já estou curado. Então, esta meditação já fala de perdão, né, de Deus nos perdoando e nos envolvendo com seu imenso amor. É uma prática que você pode realizar todos os dias, né, justamente para poder sentir esse amor de Deus e o amor de Deus te curando, né, não curando a doença física, mas justamente curando todas as feridas da alma, e dentre essas feridas da alma, o seu sentimento de culpa. Né? Então, essa mentalização é uma mentalização que eu recomendo bastante, tá? E vou aproveitar e repetir também os livros, né, que foram mencionados aqui. A doutora Cléia fala bastante do volume 14, eu assino embaixo, né, o volume 14, realmente, já que vai falar do 14, pega o 13 também, tá? Na verdade, é uma dupla, né? O 13 explica bem essa parte do encobrimento, e o 14 traz esse grande ensinamento do arrependimento. Né? Na verdade, liberta. Né? Então, retornando também um pouquinho da reflexão da pergunta anterior, né? A verdade liberta, né? E a libertação é o grande resultado, né, de toda a prática, de toda a compreensão, de todo estudo, de todo o nosso esforço. Tá? A prática constante da bicicleta nos liberta da situação de não andar de bicicleta e faz com que a gente ande de bicicleta. Né? Mas aí é interessante nós observarmos, né, que a evolução espiritual não é aprender a fazer uma coisa apenas externa, né? Às vezes envolve uma transformação enorme dentro de cada um de nós. E quando fala transformação dentro de cada um de nós, é transformação na nossa forma de lidar com as nossas coisas, principalmente com as nossas emoções. Né? Nós temos emoções básicas humanas, né? Emoções básicas humanas que às vezes é o lado mais bicho do ser humano, né? Que todo ser vivo tem, é a raiva, é o medo, a situação de uma reação de se defender, né? E tudo isso está muito presente no nosso dia a dia. E a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma não mais meramente animal. Né? A partir daí surge a cultura humana. Mas a Seichoné fala que não basta ficar na cultura humana, né? Precisa partir para um outro patamar, que é realmente a cultura do ser humano, não como um ser humano que é também filho de Deus, mas de um filho de Deus que é o ser humano. Né? O filho de Deus homem, como nós aprendemos aqui na Seichoné. Aí a gente vai falando essas coisas, dá vontade de falar assim, meu Deus, acho que isso não é para mim não. Né?
Mas, mais uma vez, aquilo que foi dito aqui, né? Isso tudo é, sim, a nossa realidade espiritual. Outro livro que foi bastante mencionado hoje aqui também é A Verdade e Orações, volume 2. E aqui tem uma dica bem interessante, né? Para nós podermos pensar na prática. Que eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa para tentar se livrar da culpa, eliminar os karmas, né? 800 dias de purificação da mente, 500 sutras, né? E carrega lá os 40 volumes da Verdade da Vida na cabeça. Quando vai ver, está repetindo tudo aquilo que a gente acha que é penitência, tá? E prática da Seichonoye não é penitência, né? Oração aos antepassados não é penitência. Oração às almas, né, aos anjinhos abortados, não é penitência, né, é uma prática de amor, de reverência. E aqui na página 143, então vou ler esse trecho para a gente poder fechar, inclusive, né? Está escrito assim: arrepender-se é eliminar os pensamentos ilusórios e purificar a mente. A ideia de que o homem é sujeito à doença, à senilidade, a infortúnios e adversidades, não é produto do eu verdadeiro, imagem verdadeira, e sim pensamento ilusório da mente coletiva da humanidade. Portanto, para purificarmos a mente, basta que nos arrependamos. De que modo podemos nos arrepender? Essa é a grande pergunta, né? Pergunta de milhões e milhões de anos da religião e também da nossa felicidade. Aí o mestre faz uma citação, né, de uma sutra budista que diz uma frase que, quando eu li essa frase a primeira vez, eu escutei, mas depois eu fiquei estudando, e eu vi o quanto essa frase traz uma luz para a nossa prática, né? Diz assim, olha o que precisa se fazer para poder quebrar as correntes kármicas, né, poder se transformar e poder se libertar da égide, né, do pecado, né? Está escrito assim: se queres arrepender-te, senta-te com postura correta e mentaliza a imagem verdadeira. É isso. O pecado se extingue diante da luz da sabedoria búdica, assim como o orvalho e a geada se desfazem diante do sol. A prática da Seichonoye, na verdade, é isso. É nós nos sentarmos diante do sol da verdade, do sol do amor de Deus, e simplesmente se entregar para que aquela luz venha, né? E quando a gente vai ver todos os nossos pecados, as coisas negativas, elas evaporam, desaparecem tal qual o orvalho diante do sol. Então, o que é praticar, então, em suma? É o tempo todo voltar a mente para a luz, né? Então, a prática da gratidão. Sempre quando for fazer algo, fala assim, opa, acho que eu preciso voltar minha mente para a luz. Então, muito obrigado, começa a agradecer, né? Então, lá fazendo lá as coisas do dia a dia, né? Lavando louça. Louça é uma coisa que parece que é a pedra de Sísifo, né? Quando você termina de lavar, parece que multiplica, né? Então, nessa hora, você justamente diz o quê? Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Deixa eu voltar minha mente para a luz, né? No trânsito, mesma coisa, né? Trânsito é aquele negócio que Deus criou, aliás, Deus não criou, né? Mas é uma oportunidade que nós criamos para nós realizarmos meditação, sabia? Trânsito não é para atrapalhar a nossa vida. O pessoal fala tanto, eu não tenho tempo para rezar. Então, o universo te providencia um trânsito, porque aí você vai ter todo o tempo do mundo para você mentalizar. Aí você mentaliza, voltar a mente para a luz. Não precisamos fazer grandes práticas, tá? Mas se sempre, nos pequenos momentos, voltamos a mente para a luz, isso vai se acumulando. Isso vai se tornando justamente a luz que vai transformando o nosso interior. Mas tem que sempre voltar a mente para a direção correta, né? E outra coisa importante que acho que vai ajuda bastante a todos nós, né? Todos nós somos filhos de Deus, precisamos nos esforçar, mas que não caia naquela tentação de achar que o esforço é o esforço do ego, né? Que haja assim sempre uma atitude de entrega. Muita gente se cansa na Seichonoye porque se esforça, mas a gente vai ver o ego tentando, né, se superar. Precisa ter mais entrega, né? Tudo vai dar certo porque Deus já está comigo, né? Ou, se eu não sei resolver, universo, sabedoria infinita, né, manda uma luz aí, muito obrigado, muito obrigado. É o canto evocativo de Deus, né, que começa pedindo a bênção de Deus, do seu espírito,
né, a bênção do próprio Espírito Santo de Deus, e termina se entregando à proteção divina. Né? Então, para de ficar se esforçando, né, tentando achar que é o esforço próprio que vai te levar à salvação, e acredite mais na misericórdia divina. Então, faça mais que nem, né, faz aqueles calangos, né, aquelas lagartixas, né? Vai para o sol, o jacaré, né? Vai para o sol, que o sol já vai te iluminar e vai te esquentar. Né? Prática é isso. Não é eu produzir o calor e puxar a luz do sol, né? Não. É simplesmente me colocar diante da luz de Deus com muito amor, com o coração aberto. Aí a prática se torna algo do nosso dia a dia. Tá? Eu queria agradecer profundamente também essa oportunidade que eu tive, maravilhosa, de podermos conversar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor. Marcelo, eu também quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Então, assim chegamos ao final desta edição do programa Diálogos. Né? Agradeço imensamente a Deus por esta oportunidade e também aos meus parceiros de hoje, preletor Roberto, preletora Cléa, preletora Janete, reverências, muito obrigado a todos vocês, convidando a todos que nos acompanham a nos assistir sempre às sextas, às 20 horas, uma edição nova, e deem o seu like, compartilhem este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Você vai muito para seminários de academia, correto? Assim, eu devo tudo, eu digo sempre assim, tudo onde eu cheguei na minha vida, eu devo à academia. E sem querer te interromper, mas já te interrompendo, não é seminário de 2 dias que a gente tá falando, não. A gente tá vendo aqui que ele é uma pessoa altamente ocupada, com muitos sonhos, com muitos projetos. Ele está sempre ali, dentro das características que a gente elencou aqui, num seminário de 10 dias. Por que é importante o seminário de 10 dias, Romeu? Um seminário de 10 dias é fundamental para transformação. Eu sempre, quando eu vou para esse seminário, eu sempre pensei assim, eu quero acelerar o meu processo de purificação. Nós trazemos muitas coisas, não só dessa vida, mas de outras também, que estão dentro do nosso subconsciente. E sabemos que para a gente projetar o mundo perfeito de Deus, nós temos que purificar o nosso subconsciente. E o local mais adequado é a academia, por vários motivos. Primeiro, você vai todos os dias com um grupo de pessoas fazer a meditação, fazer Sutra Sagrada, todas as práticas da Seichonoye, você vai fazer oferenda de trabalho. E uma coisa fundamental dentro da academia, é um local onde as divindades protetoras da Seichonoye, os espíritos elevados, nossos pioneiros, fazem um trabalho fantástico, estão nos protegendo no mundo espiritual. Eu tive 2 seminários, 3 na verdade, de terceira idade, foi um dia só, mas o de 10 dias e o de jovens. E na oração mútua foi resultados maravilhosos. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma situação, sabemos disso intelectualmente, mas a energia que amarra a gente naquela circunstância, às vezes nós não conseguimos dissolver sozinho. E quando você está numa academia, a energia é fantástica, é maravilhosa. Você vê coisas grandiosas acontecer porque rompe isso. Graças à proteção de Deus, da Seichonoye, Deus Sumiyoshi, né? E as práticas diárias também que você faz em grupo. Nesses 10 dias teve um senhor que veio do Japão desenganado, fazendo um hemodiálise aqui, ficou uma semana antes do seminário. E voltou entusiasmado. Veio 3 pessoas do Peru. Esse último de jovem, teve um camarada que saiu do lado do Colorado, dos Estados Unidos, para vir participar. E aí você vê que os 4 cantos do mundo estão mostrando os escolhidos aí. E a gente tem que entender esse momento. Então eu digo sempre, não perca a oportunidade de participar. E de 10 dias, 10 é muito tempo. Quando você está lá, olha, nesse último que eu fui, as pessoas não queriam ir embora, gente. Se formam grupos de pessoas que se falam. Eu tenho pessoas que mandam mensagem para mim no WhatsApp, olha, minha vida transformou, um pernambucano que, nossa, manda mensagem para mim, perguntando as coisas. É fantástico isso, cria um elo, e aí a pessoa consegue fazer esse processo de purificação, e realmente ela sai de lá com uma convicção transformadora, realmente em todos os seus conceitos, são todos derrubados ali, sai renovado.